Quando a gente pensa em heróis de guerra, o que vem à mente? Soldados armados, bandeiras erguidas, vitórias sangrentas. E se eu te dissesse que algum dos maiores heróis não mataram ninguém e que muitos lutaram salvando, não destruindo? Hoje, no Narrativerso, você vai conhecer aqueles que enfrentaram o caos da guerra com coragem, mas não empunhando armas, e sim valores. Eles desafiam impérios, salvaram inocentes e se arriscaram sem esperar nenhuma glória. Eles mostraram que a maior bravura é manter a humanidade quando o mundo inteiro a perdeu. O que é ser um herói de guerra? Em tempos de guerra, a linha entre o certo e errado ela se embaralha, mas justamente aí algumas pessoas conseguem se destacar, não pela violência, mas pela escolha de preservar vidas mesmo sobre o risco de perder a própria. Esses heróis nos mostram que lutar pela paz, pela dignidade, pela compaixão é um ato heróico e que salvar vidas é um ato tão ou mais corajoso quanto tirá-las. Em um mundo onde tudo empurra para a violência, resistir ao ódio é a forma mais pura de heroísmo. Então vamos conhecer alguma dessas figuras extraordinárias. Oskar Schindler, o empresário que salvou vidas. Retratado no filme de A Lista de Schindler, ele era um empresário industrial alemão, membro do Partido Nazista, que se aproveitou da guerra para enriquecer. Mas algo mudou na sua cabeça. Ao ver o terror nos campos de concentração, Schindler começa a usar a sua posição para proteger essas vidas. Ele suborna oficiais nazistas, manipula listas, usa sua fábrica como abrigo e gasta sua fortuna não para ganhar a guerra, mas para derrotar o sistema por dentro. No final, ele não salva judeus com armas ou discursos. Ele salva com planilhas, com logística e com risco pessoal. Mesmo salvando mais de 1.100 judeus do Holocausto, a cena em que ele se lamenta não ter salvo mais pessoas comove porque mostra a culpa do sobrevivente e o peso de ter feito certo quanto tantos não fizeram nada. Mas a frase usada no filme vinda do Talmud representa o que esses judeus sentiram com a salvação vinda do Oskar Schindler. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O Schindler não é perfeito, é mulherengo, interesseiro, é uma pessoa ambígua. E é exatamente por isso que sua redenção é tão poderosa, porque não é sobre pureza, ela é sobre escolhas. Desmond Doss, o soldado sem arma. Do outro lado da guerra, retratado em Até o Último Homem, Doss era um adventista e pacifista que se alistou como médico de combate, mas se recusou a tocar em uma arma por motivos religiosos. Chamado de covarde, espancado pelos próprios colegas de pelotão, ele nunca revidou, mas no campo de batalha, durante a Batalha de Okinawa, ele se tornou uma lenda. Sozinho, sobre o fogo inimigo, salvou 75 homens carregando um por um em suas costas, sem disparar um único tiro, sem pedir reconhecimento, usando apenas cordas, fé e coragem. Senhor, ajude-me a me salvar mais um. Foi uma frase dita muitas vezes por Doss enquanto ele salvava vidas. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso dos Estados Unidos. Seu heroísmo não está em contrariar a guerra com palavras, mas em viver sua fé até as últimas consequências e ainda assim proteger seus irmãos de farda. Ele mostrou que a fé, ética e a bravura podem coexistir mesmo em meio ao inferno. Irene Sandler, a mulher que enganou o gueto de Varsóvia. Na Polônia, ocupado pelos nazistas, uma assistente social chamada Irene Sandler conseguiu algo quase inacreditável. Com documentos falsos, bolsas e até caixões, ela tirou mais de 2.500 crianças judias do gueto de Varsóvia, salvando-as da morte certa. Enterrou os nomes reais das crianças em potes para que pudessem reencontrar sua família depois. Foi presa, torturada e teve até as pernas quebradas, mas nunca revelou nada. Sobreviveu e continuou ajudando outras crianças. Cada criança salva justifica minha existência. Um lembrete de que a resistência também pode ter o rosto de mulher e mãos de uma mãe. Shione Sugihara, o diplomata desobediente. Durante a Segunda Guerra Mundial, e vale ressaltar que todos esses que eu estou citando também fizeram parte da Segunda Guerra Mundial, mas neste caso era um diplomata japonês que decidiu desobedecer ordens diretas de seu governo. Sabendo que milhares de judeus estavam fugindo dos nazistas, ele passou dias escrevendo vistos à mão sem parar. Chegou a jogar documentos pelas janelas do trem quando foi expulso do país. Graças a ele, cerca de 6.000 vidas
foram salvas. Eles eram seres humanos e eu apenas os salvei. Foi o que ele falou quando ele arriscou sua carreira, seu futuro e sua família para fazer o certo. Raoul Wallenberg, o homem das cartas de proteção. Na Hungria, dominada pelos nazistas, o diplomata sueco Raoul Wallenberg distribuiu milhares de passaportes de proteção, documentos falsos, mas que impediram a deportação de judeus para os campos de extermínio. Ele construiu abrigos, confrontou soldados armados e até pulava nos trens com os documentos em mãos para impedir que famílias inteiras fossem levadas. Ele salvou dezenas de milhares de pessoas. Ele desapareceu misteriosamente após ser preso pelos soviéticos e seu paradeiro até hoje é incerto. Mas os heróis nem sempre voltam. Heróis anônimos e coletivos. Além dos nomes que conhecemos, há milhares de outros que nunca entraram nos livros de história, mas que foram igualmente heróicos. Enfermeiras que tratavam feridos de ambos os lados, camponeses que esconderam fugitivos em celeiros nas suas próprias casas, grupos de resistências que sabotaram nazistas para proteger inocentes, soldados que recusaram ordens legais e religiosos que falsificaram certidões para salvar crianças. E claro, vários e vários outros que passaram desapercebidos pelos livros de história. A história da guerra não é feita só de batalhas, mas de escolhas morais também. A guerra revela o pior e o melhor. Num mundo que constantemente glorifica a violência como sinal de força, histórias como a de Schindler e Doss nos desafiam a redefinir o que significa ser um herói. Eles nos lembram que mesmo nas maiores trevas, uma única decisão de bondade pode mudar o destino de muitas outras pessoas. E que às vezes a bravura não está em lutar, mas em recusar-se a perder a alma no processo. Guerras expõem o pior do ser humano, mas também revelam o que há de mais nobre em alguns. Desmond Doss, Oskar Schindler, Irena Sendler, Shiune Sugihara e Raoul Wallenberg provam que mesmo em tempos de ódio é possível escolher o amor apesar de tudo. Mesmo cercado por morte, é possível defender a vida. Eles são os verdadeiros heróis de guerra, não por quantos inimigos eles venceram, mas por quantas pessoas eles recusaram deixar a morrer. Se essa história te inspirou, então não deixe de compartilhar o vídeo com outras pessoas que também gostam de história e deixe aí seu comentário. Qual dessas histórias mais te marcou? E quem mais você considera um verdadeiro herói de guerra? Se você curte esse tipo de análise entre narrativa e realidade, não esquece também de deixar o seu like e se inscrever para mais conteúdos como esse. E até a próxima no Narrativerso.